O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou. Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já estava longe da terra e era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre as águas. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra da sua veste. E todos os que tocavam ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós podemos nos sentar, irmãos e irmãs. Dentro da liturgia, Deus nos prega muito mais do que alguém que se prepara para pregar, mas é o próprio Jesus que nos prega e prega a cada um de nós. Por isso, precisamos ter um discernimento muito apurado diante de tudo aquilo que temos visto, ouvido, vivido, sentido, experimentado nestes tempos. Em tempos de crises, seja elas quais forem, se levantam muitos profetas, verdadeiros e falsos. Nos tempos que vivemos, que são tempos difíceis para a humanidade, se levantarão muitos profetas, verdadeiros e falsos. Como ao longo da história, e como nós ouvimos hoje na primeira leitura da profecia de Jeremias.
aparece um tal de Ananias. O contexto, para que nós entendamos, o povo de Deus está na Babilônia, em exílio, sofrendo tudo aquilo que é o exílio da Babilônia, o grande e conhecido exílio da Babilônia, sob o reinado de Nabucodonosor. Depois de muito tempo em que viviam em exílio e que Jeremias vive a sua profecia, e Jeremias é um verdadeiro profeta, em que Jeremias profetiza durante muito tempo. Nós estamos já no capítulo 28 de Jeremias. Já estamos ouvindo a Jeremias desde há quase 15 dias. E tudo que Jeremias, ao longo da sua profecia, vai denunciando do povo, porque vejam, o povo se encontrava em crise. O povo tinha sido arrastado da terra de Israel, tinha sido levado à força, porque foi vendido pelo rei Joaquim. Lá no começo, você vai ver. E estando no exílio, cada um começou a viver aquilo que lhes era proposto, desvirtuando-se de tudo aquilo que foi a lei de Deus, as alianças de Deus, as promessas de Deus para este povo. Se perderam porque se encontraram diante de uma crise. E quando eu estou falando crise, coloque a crise que nós estamos vivendo, não somente na pandemia, mas toda a crise que estamos vivendo como humanidade. E prestemos atenção. Neste tempo de Jeremias, aparece o falso profeta Ananias. E este falso profeta trazendo, inclusive para o verdadeiro profeta Jeremias, que Deus iria acabar com todo o jugo, que Deus iria acabar com tudo aquilo que o povo sofria, que Deus iria acabar com tudo aquilo que eles estavam passando, mas com uma condição: que o povo começasse a segui-lo, que o povo começasse a obedecer o que Ananias estava dizendo, que o povo começasse a ver somente Jeremias, somente Ananias, ou seja, para logo depois começarem a cultuar como Deus este infeliz do Ananias. Com tudo que o povo estava vivendo, era fácil, porque eles já estavam desesperançados, eles já estavam agoniados, eles já estavam longe da terra deles há muito tempo. E aí aparece esse tal de Ananias e começa a dizer que Deus iria acabar com tudo, que Deus iria agora dar a liberdade para eles, que Deus ia fazer mundos e fundos. Só que era um falso profeta. Porque quando nós estamos em crise, tudo é muito fácil para nós de nos debandarmos para outros lados. Basta aparecer uma proposta de liberdade, de cura, disso, daquilo. Meu irmão, minha irmã, nos tempos que vivemos, aparecem falsos profetas em todos os lugares. Seja na religião, seja na política, seja na economia, seja no raio que o parta. Porque quando estamos desesperançados, quando estamos encrisados, não existe essa palavra, estou acabando de inventar. Quando estamos em crise, tudo que nos oferece é uma forma de nós dizermos: vamos. Para que nós possamos ter um exemplo, quando estamos com frio, qualquer cobertorzinho que apareça, nós nos cobrimos. Mesmo, me desculpa fazer um exemplo, mesmo que seja um cobertor enfesado. E um cobertor enfesado, você já sabe do que está cheio.
Mas porque estamos com frio, não vemos nem a condição do que nos é proposto. Não temos discernimento do que está chegando. Não fazemos uma avaliação do que está acontecendo. Perdemos o senso crítico, perdemos tantas coisas. E é o que aconteceu no tempo de Jeremias e Ananias. Graças a Deus, Jeremias acorda, chamado por Deus para dizer a este tal de Ananias: ouve, Ananias, não foste enviado por Deus, e contudo fizeste este povo confiar em mentiras. Quando é que irão aparecer nos nossos tempos os verdadeiros profetas? Quando eu e você abrirmos os nossos ouvidos para Deus, seremos verdadeiros profetas. Porque enquanto estamos em busca disso, daquilo outro, de uma vida mais cômoda, de uma vida mais tranquila, de uma vida de cura, de uma vida de liberdade, de uma vida disso, daquilo, meu irmão e minha irmã, o anticristo faz a festa enquanto estamos procurando coisas para vivermos neste mundo. Enquanto estamos em busca dos prazeres deste mundo, o anticristo faz a festa no meio de nós, a nova ordem mundial faz a festa no meio de nós, e nós vamos nos perdendo. E estamos muito cegos com aquilo que nos é apresentado. Me desculpa a exaltação, mas eu não posso dizer da forma contrária. Graças a Deus naquele tempo, Deus acordou Jeremias e fez com que Jeremias chegasse para essa praga chamada Ananias. Eu não sei qual é a praga que nós temos que dizer hoje. Porque existem falsos profetas para a humanidade neste tempo e existe falso profeta para você, particular, pessoalmente. Mas enquanto estamos em busca de vida prazerosa, por que este Ananias fez com que o povo seguisse, fez com que o povo acreditasse em mentira? Pelo simples fato, o que Ananias oferecia era o que o povo estava buscando. Mas o que estamos buscando realmente é o que precisamos? O que Ananias oferecia era o que o povo queria ouvir. O povo queria massagem na consciência. O povo queria ser acalentado. Nem. Por isso que aparecem os falsos profetas. Por isso que aparecem aqueles que nos enganam. Por isso que aparecem as pragas que estamos vivendo. Pelo simples fato de nos oferecerem o que nós queremos ouvir. De nos oferecerem o que nós estamos buscando. Mas prestemos atenção. Quando é que irão aparecer os verdadeiros profetas? E todos nós podemos ser verdadeiros profetas quando tivermos uma única intenção: ouvir a Deus neste tempo. Meu irmão, minha irmã, tem muito falso profeta pregando dentro das nossas igrejas. Tem muito falso profeta, desculpa, não são vocês não, mas tem muito falso profeta cantando. Me desculpa ser tão sincero, tomando Jesus como garoto propaganda para se autopromover. E nós achamos lindo, aplaudimos, achamos que é isso mesmo. Por quê? Porque queremos não uma vida com Deus, mas uma vida prazerosa. Queremos uma vida tranquila, mas prestemos atenção. Quem é que está sendo Ananias para você, pregando falsas profecias neste tempo? E quem é que tem sido Jeremias para você, pregando as verdadeiras profecias?
Porque nós podemos nos enganar facilmente. E eu falo até nós, que temos uma missão de pegar o microfone na mão e levar o Evangelho. Nós podemos nos perder quando achamos que temos que pregar o que os outros querem ouvir para que nos aplaudam. Eu prefiro que você me vai do que me aplaudir se eu estiver falando de Deus para você. Que você possa me vaiar e não me aplaudir. Porque eu não preciso dos seus aplausos. O que eu preciso é de Deus me dizendo o que eu devo fazer. Nós não precisamos de aplausos. E eu estou falando sim a nós que temos a missão de evangelizar. Que podemos, mesmo sem querer, nos transformarmos em falsos profetas. A falsa profecia não é apenas alguém usado pelo diabo, mas a falsa profecia nasce de alguém que quer servir a si mesmo, servir à sua vontade, servir ao seu bolso, servir ao seu projeto. Quem é que está sendo Ananias para você? E quem é que está sendo Jeremias para você? Porque, meu irmão e minha irmã, como ouvimos muito bem no Evangelho, poderemos caminhar sobre tudo aquilo que nos assusta. O mar, para o povo da Bíblia, era o desconhecido. O que significa o mar? O mar é o desconhecido. E o que significa Jesus caminhando sobre as águas? Significa que Jesus caminha sobre tudo aquilo que nos causa medo e pavor. E quando eles se assustam, porque eles vão dizer, é um fantasma. E Pedro vai lá e diz, se é o Senhor mesmo, me faz caminhar sobre aquilo que me assusta. Me faz caminhar sobre os meus medos, me faz caminhar sobre o que me atormenta. E a resposta de Jesus não foi nada mais, nada menos do que, vem. Jesus não fez um pirim-pim-pim, igual a gente vê por aí. Jesus não fez escândalo, Jesus não tocou trombone, Jesus não colocou no megafone. Não, Pedro duvida. E Jesus diz, vem. E a palavra vai dizer, Pedro caminhou sobre as águas. Mas logo que começou a sentir o vento, minha gente, quando Pedro tirou o olho de Jesus, o olhar de Jesus, o olhar do verdadeiro profeta, ele começa a se lascar, se afundando. E se lascar não é palavrão não aqui, viu? Se lascar é tirar lascas de nós. Quanta falsa profecia no meio de nós. E nós aplaudimos. Porque a falsa profecia causa prazer em nós. Ah, que coisa boa, sair daquele lugar quase que nas nuvens. Cuidado com a falsa profecia. Que a verdadeira profecia prega a cruz. A verdadeira profecia prega caminhar sobre as águas. A verdadeira profecia diz, ponha o pé antes de ver o chão. Essa é a verdadeira profecia. Todas as outras, dentro e fora do nosso contexto religioso, prega somente massagem na consciência. Meu irmão, minha irmã, quem é Ananias hoje para você? E quem é Jeremias hoje para você?
uma coisa só eu te digo. Com Jesus, você poderá caminhar sobre tudo aquilo que te atormenta. Não com as tuas próprias forças, mas com a palavra de ordem dele. Vem! Se eu estou caminhando sobre as águas, para você e com você, você também poderá caminhar. Isso não é palavra de coach, nem de automotivação, não. É o próprio São Paulo que vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo somos mais que vencedores. E a palavra simples, direta e verdadeira da profecia de Jesus sobre a vida de Pedro: Pedro, olhe para mim, e você vai caminhar sobre tudo aquilo que te amedronta e te assusta, que é o mar. Mas quando Pedro tira o olhar de Jesus e começa a olhar para tudo aquilo que estava em volta, ele começa a afundar. Meu irmão, minha irmã, quem está sendo Ananias para você hoje? Ou o que? Será que este sentimento que tem sido Ananias para você? Será que este projeto tem sido Ananias para você? Será que é este sonho que tem sido Ananias para você? O que é que tem te tirado do caminho do verdadeiro profeta que é Jesus? Se os teus sentimentos te levam para longe dele, é falso. Se os teus projetos te levam para longe dele, é falso, profeta. Tudo aquilo que não te permite caminhar sobre as águas, porque nós poderíamos aqui dar aula de motivação. Faça, você consegue. Presta atenção numa coisa. Isso são palavras de São Bernardo de Claraval. Nós caímos no poço sozinhos. Mas para sair de lá, precisamos da ajuda de alguém. Quem tem te levado para o fundo do poço? Este é Jeremias. Quem tem te estendido a mão para te tirar do fundo do poço? Este é o verdadeiro profeta. Na primeira leitura, Jeremias. No Evangelho, Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, proclame hoje com quem você quer ficar. Com o falso profeta que te causa prazer, que te causa alegria, que te traz dinheiro no bolso, que te traz isso, aquilo outro? Ou com o verdadeiro profeta que te faz caminhar sobre as águas, mas te faz olhar para ele e prazeres nessa vida não terão. Porque o cristão sabe que o que está aqui passa. E só lá, na eternidade, caminhando dia a dia sobre essas águas agitadas da nossa vida, nós teremos uma única certeza: valeu a pena. Só lá, aqui não. Renuncie aos Ananias da sua vida e abrace Jesus de verdade. Mas não tenhamos Jesus como garoto propaganda, porque Ele não vai dizer o que você quer ouvir. Ele vai dizer o que você quer ouvir. A verdade que dói, mas que liberta. Fique em pé. Feche os seus olhos, põe a mão sobre o seu coração. Lá está o meu tesouro, onde todos cantaremos juntos hinos
de louvor. Não era nada disso, nem a música, né, Dawana? Mas, se aquilo que nos é proposto nos prende a este mundo, é falsa profecia. Seja onde for, em que instância seja, mas se aquilo que estiver se apresentando a nós nos apontar o céu, aí sim é verdadeira profecia. Lá está nosso tesouro. Lá está o meu tesouro. Se você sabe, canta essa música. Lá. Lá onde não achou. Onde todos. Onde todos Cantaremos. Cantaremos juntos. Hinos. Hinos de louvor. A quem? Ao Senhor. Lá está. Lá Se você sabe, canta. está o meu tesouro. Lá no céu. Só lá. Lá onde não achou. Vencendo os Ananias da vida. Onde todos cantaremos juntos. Hinos. Hinos de louvor Ao Senhor. Ao Senhor. Preste atenção numa única coisa, para nós terminarmos. Tudo que te é proposto e que te causa prazer momentâneo é falso. Tudo que te é proposto e que te causa prazer momentâneo é falso. E que pode te prender para cá. Mas tudo que é difícil e te causa levantar a cabeça e olhar para Jesus, é como a palavra de Jesus para Pedro: venha e caminhe sobre as águas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.